A 13 de Maio tem uma estrela de gesso no teto. E ela sempre fez parte da história da casa também. Quando eu fiz o documentário com uma equipe também maravilhosa, também estava a Gesline, estava o Bob, estava a Janaína Moscal, todos pesquisadores formados e eu lá de curiosa. Falo que eu sou curiosa porque eu me considero pesquisadora autônoma. Eu não faço minha pesquisa não entrego minhas pesquisas para a universidade, mas faço porque eu tenho desejo de entender. E quanto mais eu entendo, mais me apaixono por aquilo. E quando eu tenho amigos e amigas né, que ajudam, assim, que têm, digamos, técnicas e sabem como fazer e juntar as informações, eu falei, ótimo. Aí a gente vai atrás de outras coisas também. E esse documentário que chama Sob a Estrela de Salomão, foi orientado, para quem não sabe, foi orientado por seu Zé Pilintra, que é uma entidade da Umbanda, e ele que nos orientou. E uma das coisas que ele trouxe foi, vão procurar sobre a estrela. Aí eu fiquei procurando a questão da estrela, o que é estrela. E a única coisa que fazia sentido é trazer a estrela como o 5 Salomão, né? Que na capoeira usa bastante também, que é a representação do homem, né? As pernas, braços abertos, pernas abertas, e com um círculo que protege ele em volta. E tem várias representações dessa estrela. Só que essa memória mesmo para o clube ela se perdeu, né? A gente não sabe exatamente qual que é a simbologia. Mas seu Zé trouxe que era isso mesmo, que era a proteção, que foi feito por um negro mandinga e tal, tudo mais. Então essa estrela ficava pintada quando o teto era de ripa. E depois que teve a reforma, ela se manteve lá. Então, alguns falam porque tinha conexão com... Era para ter sido uma loja maçônica, outros é por causa dessa proteção mesmo. Então, a história central a gente ainda não sabe, mas sabe que ela está lá, né, protegendo e fazendo essa conexão ali com o divino. Então, tudo que eu faço, antes de começar qualquer evento, eu vou lá embaixo, trago toda a equipe, a gente vai ali embaixo, se conecta, agradece, né, pede licença. E é por isso que as coisas lá são diferentes. Legal. Queria perguntar agora para a Gláucia, justamente sobre... no início, a Prof. Ju perguntou para você sobre aonde que você queria chegar. Tipo, aonde você já chegou e aonde você queria chegar com o seu estudo. E eu queria fazer essa pergunta de novo, dentro da sua área e especialmente dentro da educação, porque a gente estava falando de cultura, eu acho que cultura e educação são duas coisas que se relacionam muito. Inclusive pelo fato de que muitas pessoas jovens... tem um acesso a uma educação precarizada e não tem esse acesso à cultura que é o que você está tentando promover. Então, queria que a gente juntasse essas duas. Eu costumo dizer que no dia que educação e cultura se juntarem, é uma potência tão grande, né, que a gente não tem nem noção do que elas têm capacidade de fazer e de mudar o mundo, né? Pegando o ganchinho que a Brenda falou, parte da pesquisa... ela não é só para cumprir uma obrigação acadêmica, né? Porque eu poderia pesquisar sobre qualquer assunto. Mas, só para ter o título, né? Mas é questão de ser curiosa, né? É questão de ser curiosa e tentar entender e saber mais sobre a minha história, entendeu? Já que não contam, então eu vou atrás de tentar entender, né, o que aconteceu e tudo mais. Na verdade, no início foi apresentado que como se eu já tivesse terminado o doutorado, mas eu estou pesquisando ainda, estou indo agora para o 2º ano. No mestrado, o foco foi pesquisar os territórios negros. A parte da segregação era uma pequena discussão que eu fiz dentro da pesquisa, mas não era o foco. Daí agora, no doutorado, que eu pretendo me aprofundar, vários elementos que levaram à questão da segregação, para além do plano diretor, né, que a gente comentou anteriormente, entender um pouco mais essa política do branqueamento em Curitiba através das colônias europeias. Então, de que forma isso foi tão forte aqui na cidade de Curitiba, que refletiu também nesses territórios segregados que a gente tem no dia de hoje. E mais uma vez entender, então, né, através da minha pesquisa, desconstruir esse mito que gira em torno ainda da cidade de Curitiba, dessa não existência negra. Por que dessa pesquisa?
não só para os meus e para mim, mas eu também, enquanto professora, eu tento, depois que eu termino a pesquisa, tentar deixar numa linguagem mais acessível e levar para dentro da sala de aula. Então, os mapas, as coisas, assim, né? Eu tento deixar numa linguagem mais didática e trabalhar com os meus alunos. Porque algo que eu não tive é o que eu pretendo passar para eles agora, essa outra geografia, essa outra história. Porque na sala de aula a gente ainda tem um processo, né, de colonialidade do saber, do poder, que não evidencia, assim, quem foram as personalidades negras, o que elas fizeram, a contribuição sócio-histórica, nada disso. Então, através da pesquisa, o que eu pretendo é levar esse outro olhar também para os meus alunos, né? Já que não está nos livros didáticos, eu levar de outras formas e publicizar isso, né? Através da página, eu pretendo, nesse tempo também, fazer alguns catálogos de divulgação para disponibilizar na internet com novos mapas sobre esse assunto, deixar uma linguagem mais acessível, como a gente estava comentando no início. Talvez 300, 400 páginas, 200, ninguém vai ler, né? Mas se eu reduzir isso para uma linguagem mais acessível e publicar e divulgar dentro do próprio movimento para servir como material, aí sim, daí isso é válido. E também pegar o resultado dessas pesquisas e pautar ações, né? Porque não, né, quando eu terminar, levar no poder público e lutar para que ações sejam feitas em torno disso, né? Para atender a comunidade negra que é tão excluída aqui na cidade. Então, mais ou menos por aí.